Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, dia de Santo Estevão, primeiro mártir, a primeira leitura tirada dos Atos dos Apóstolos narra como Estevão, ordenado diácono pelos apóstolos, não apenas se limitou ao serviço das mesas e da liturgia, mas também se dedicou à pregação e aos milagres, que causaram inveja de certos judeus que começaram a discutir com Estevão, mas não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para darem falso testemunho contra Estevão, dizendo que, segundo ele, Jesus iria destruir o templo, queria mudar os costumes e a lei, e Estevão, diante do sumo sacerdote, fez um longo discurso falando sobre a vocação de Israel, a sua história, sobre a lei recebida por meio de Moisés, sobre o templo onde Deus deseja morar e, por fim, censurou aqueles homens de serem de cerviz dura, de coração de pedra, porque assim como rejeitaram os profetas, rejeitaram o próprio Cristo. O rosto de Estevão parecia de um anjo, um rosto brilhante, e ele viu o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas os judeus fizeram duas coisas: deram gritos e taparam os ouvidos. Os gritos são de raiva, os ouvidos é para não ouvirem a verdade. Levaram Estevão para fora da cidade e apedrejaram-no. As testemunhas falsas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, futuro apóstolo Paulo, que havia concordado com o apedrejamento de Estevão. Jesus havia dito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Estevão diz: Senhor Jesus, acolhe meu espírito. A segunda citação é: Senhor, não o condenes por este pecado. Semelhante ao que Jesus falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E dizendo isto, ele morreu. Foi o primeiro cristão a derramar o sangue por causa de Cristo, cumprindo-se assim o que Jesus já havia dito no Evangelho, que os homens entregariam os discípulos nos tribunais, que os açoitariam nas sinagogas, que seriam levados aos governadores e reis, e que isto seria ocasião de darem testemunho de Jesus diante deles e das nações, e que naquele momento o próprio Espírito do Pai falaria através deles, não deveriam preocupar-se. E de fato, Estevão não precisou preocupar-se, o seu discurso foi perfeito, e o seu sangue serviu de semente para novos cristãos. Sem dúvida foram as orações de Estevão que converteram o jovem Saulo. E hoje os dois estão no céu, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. O martírio de Estevão, celebrado logo após o Natal do Senhor, nos faz entender como o nascimento e a morte estão tão unidos. Nascemos para morrer, e a vida só tem sentido enquanto for imolada. Que Maria Santíssima, Rainha dos Mártires, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa